parte técnica e tática, a parte tática do Cruzeiro, para mim, deixou a desejar. Eu vi um Cruzeiro mais pobre do que o Cruzeiro que eu vi no Campeonato Alagoano e, consequentemente, na Copa Alagoas. As mudanças e as contratações que o Cruzeiro fez me deixou a impressão que o time caiu de rendimento na parte técnica para poder o Adriano arrumar a parte tática. Porque quando você tem um jogador que ele é muito bom tecnicamente, na parte tática, quando o teu treinador arruma, ele sobressai. O Cruzeiro perdeu algumas peças e a substituição está deixando a desejar. Agora, venceu. O importante numa competição dessa também é vencer. Agora vai pegar um Retrô, jogando em Recife, jogando na Arena Recife, um Retrô que é um time muito bem organizado, também fora de campo. E esse detalhe aí do Asa hoje me preocupa. Eu espero que esse problema do Asa com o Jesus não chegue dentro de campo. Porque se ganha jogo também no extracampo. Então eu espero que o Adriano trabalhe bem essa equipe, dê uma melhorada. Foi o primeiro jogo, é jogo de estreia. Toda estreia ela é cercada de expectativa. Agora o Cruzeiro precisa melhorar muito. Para o Cruzeiro, repito, que eu vi no Alagoano e na Copa Alagoas, e o Cruzeiro que eu vi no jogo contra o Atlético, para mim o Cruzeiro está me devendo uma melhor atuação. E, consequentemente, uma postura diferente dentro de campo. O Cruzeiro que a gente viu jogar no Campeonato Alagoano, Clevânio, um Cruzeiro de toque de bola, um Cruzeiro, como os nossos comentaristas falam aqui, agudo, que vai pra frente, que vai pra cima. É um outro Cruzeiro. Um outro Cruzeiro agora. Teve uma reformulação do Cruzeiro agora, né, dona? A gente tem que entender isso, essa reformulação. Não dá pra você fazer uma avaliação direta de como está o time num primeiro jogo, né? Acho que a partir da terceira rodada a gente vai ter uma melhora. Não vai ser esse balaio todo também, não. Porque como o Viderlan já diz sempre aqui nos comentários, é uma competição de time e operário. Aí você não tá igual o Evaristo Pisa, não. Depois da quinta é que a gente vai ver. Não, mas o que eu me refiro... Foi quinta, sexta, sétima... Dá pra gente ter uma análise, mais ou menos. Só pra ilustrar aqui e dar mais elementos pro Clevânio, o que eu tô me referindo não é a atuação do Cruzeiro. O que eu tô me referindo é as peças. As peças contratadas, ao meu ver, a impressão que me deixou é que o nível técnico é inferior do jogador que saiu. Quem chegou, o nível técnico é inferior de quem saiu. Não quero colocar nomes aqui e nem vou colocar, mas foi essa a impressão que me deixou. Individualmente, os jogadores que chegaram. Pode concluir, Clevante. É aquela coisa, né? Eu não vi o Cruzeiro jogar. Você está dizendo com propriedade que viu o Cruzeiro jogar, né? Estava lá transmitindo o jogo, eu não vi o Cruzeiro jogar. Aí eu quero esperar um pouco mais, quero ver o Cruzeiro jogar. Pra gente, eu não vou fazer uma avaliação de um time que eu não vi jogar. Tô acreditando no que disse o Zé, né? E cada um tem a sua opinião, né, Cláudio? Claro, tô acreditando no que disse o Zé. E o que todo mundo tá dizendo aqui, tem que melhorar bastante, como o Asa também tem que melhorar na sequência da competição. Muito bem, Viderlan Araújo. José Oliveira. Pode falar, Canhão. O olhar do José Oliveira e do Eduardo Cardeal, para nós, ele traz uma base muito forte sobre cada palavra que nós estamos colocando, porque nem você, Tony, nem eu, nem o Clevânio, nós não estávamos no estádio Coraci da Mata Fonseca. Muito obrigado, Viderlan. E aí, o que é que acontece? No momento em que o José Oliveira traz essa visão de que o Cruzeiro precisa melhorar, e eu até ouvi alguns dos senhores aí falando sobre questão de quinta rodada, sétima rodada, né? Me parece que o técnico também falou sobre esse assunto. Eu diria o seguinte, vocês são bem generosos, sabe? Vocês são bem... eu estou ficando, por exemplo, amargo demais com o futebol, né? Porque eu não consigo enxergar dentro daquilo que se propõe. Você sabe o que eu espero das equipes de Alagoas na Série D? Pelo menos uma organização tática. Não sei se você alcança, viu, Zé, isso aí. Mas é exatamente isso que eu estou colocando. Eu estou dizendo o seguinte, verdade. É uma organização tática, porque, assim, eu diria que as contratações feitas pelo Cruzeiro são contratações dentro daquilo que o time tem nas mãos. A realidade financeira do Cruzeiro não é uma realidade, por exemplo, mais audaciosa para poder buscar jogadores no mercado e que venham para resolver. É claro que nós, desse meio de contratações, poderemos ter aí algumas surpresas, né? Hoje, por exemplo, um dos principais jogadores do Cruzeiro, que é o Colina,
Ele jogou há 2 temporadas pelo Agrimac Pilarense. Então, assim, nós estamos falando de gratas surpresas, porque nem tudo no futebol é dinheiro. Dinheiro resolve muita coisa. Isso é no futebol, nas nossas vidas, mas não significa que o dinheiro significa também tudo, né, numa situação como essa. Mas dentro da realidade do que tem um Cruzeiro, para mim é difícil esperar, por exemplo, um Cruzeiro indo no mercado para buscar jogadores que tragam um nível acima disso que você viu, Zé, e que eu não vi. Eu estou dizendo do que você viu. Agora, o Adriano, ele tem uma responsabilidade, pelo tempo de preparação, pelo tempo já no comando técnico do Cruzeiro, de fazer com que essa equipe traga pelo menos um padrão, um repertório. Mas o Evaristo Pisa no Asa, com a passagem do Sidney Moraes também no Asa, complica um pouco essa cabeça dos jogadores, pela metodologia deles, para o trabalho agora do Paulo Roberto. E o Paulo Roberto também vai ter essa mesma dificuldade. Buscar um repertório confiável naquilo que ele conhece e que ele acha que é o correto para o futebol, na metodologia que ele implanta, para que o Asa possa fazer, pelo menos taticamente, uma condição disciplinar que venha fazer, realmente, em relação aos adversários, algo que possa ser superior. Eu acho assim, que quando nós precisamos classificar a apresentação, nós precisamos separar a coisa da seguinte forma. Uma coisa é um time se apresentar e atropelar o adversário e golear. Outra coisa é um time ter jogos difíceis, mas ser bem organizado. Quantas vezes nós acompanhamos equipes modestas, mas bem organizadas em campo? Não é verdade? Então eu vejo que o Asa e o Cruzeiro têm essa missão, todos dois, viu? Não é só o Cruzeiro não, Zé. O Asa também. Ser organizado taticamente pelos dois técnicos, né? Agora, se eu ver no campo um time sem uma jogada ensaiada, com o jogador correndo, como se fosse assim, tem que fazer o lado esquerdo, o cara tá de repente no lado direito, e sem um respeito às funções dentro de campo, correndo como se estivesse assim, jogando uma pelada, um bando, aí eu vou chiar. Porque são funcionários do clube. Eu particularmente, viu, Viderlan, eu disse ontem aqui, e vou, como diria o nosso Edmilson Melo, tornar a dizer. É o seguinte: eu vi um Cruzeiro extremamente desorganizado tecnicamente e taticamente. Desorganizado, sem força técnica, sem força tática. Um Cruzeiro extremamente abaixo daquilo que nós vimos no Campeonato Alagoano, na Copa Alagoas. Mas isso não é porque o adversário estava impondo um ritmo. Não é porque o adversário é qualificado, não. O Atlético, tão quanto o Cruzeiro, mesmo nível, igual. Talvez até inferior tecnicamente. Agora, é lógico que é um primeiro jogo, precisa buscar situações, precisa fazer algo para dar uma evoluída, para melhorar. Isso é fato, precisa. Mas contratou muita gente, praticamente um outro time. Mas, por outro lado, precisa ser analisado também, a meu ver, que há quanto tempo esse Cruzeiro não vem treinando? Com esses jogadores que estão chegando. É diferente, treino de jogo é diferente, muito Esse diferente. é o X da Você questão, fala Cardeal. jogando, né? Treinando ele estava, né? Não, Assim? mas é isso que eu tô dizendo. É exatamente isso. Há quanto tempo você vem treinando e chega num jogo que você não apresenta nada? Contra uma equipe do mesmo nível ou, de repente, até muito inferior à sua. Porque foi isso que o Atlético mostrou. Uma inferioridade enorme. Então, assim, aí, com todo respeito ao Adriano, gosto pra caramba. Mas como é que... E eu vou citar nomes. Como é que você tem um jogador como o Aurélio e deixa o cara no banco de reservas? E quem entrou no lugar foi muito abaixo. E quando ele entrou, o nível do Cruzeiro Quando melhorou. ele entrou, o nível aumentou. Outra coisa que eu disse ontem, vou dizer aqui de novo. Como é que você pega um Colina, tira ele da função de ofício dele e bota ele jogando pelos lados do campo? Não foi assim que ele jogou? Eu até comentei, viu? O Colina Viu, Foi o que foi ele outro fez isso na feijão. Copa Lagoa. Imitou o que eu o come- feijão? Foi? É, o que Fizeram eu com até feijão? comentei com o Cardeal. Pelo lado esquerdo, Zé? Não, pelo lado direito. Até comentei com o Cardeal. Pelo lado direito, né? Estão fazendo com o Colina o que fizeram com o Feijão no Asa. Como é que eu tenho um jogador que é muito bom no meio, usando os corredores do meio, e bota o cara para ser atacante de lado pelo lado direito?
Então, assim, é justamente isso. Tá entendendo? Quebra. Com todo respeito a tudo que está acontecendo, que é Cardel. treinado, que eu não estou acompanhando o treino do Cruzeiro, mas, cara, sabe, você vê uma coisa e de repente você não vê evolução, você vê algo retroagir, tem alguma coisa errada. É preocupante. E para você dar uma sequência nisso, você vai levar mais tempo. Então, assim, a minha preocupação em relação ao Cruzeiro é só essa, porque a Cardel mais o Alagoano é uma coisa, a Série D é totalmente diferente. Sim, eu sei que é. E tá falando um cara que não gosta de comparação. Eu detesto isso em todos os aspectos. Mas espera aí, você teve Mas esse quantos dias de parâmetro, Cardel, é treinamentos? cabível, né? Oi? Esse parâmetro que você faz, eu diria que ainda é tolerável, né? Porque você precisa tirar conclusões sobre os jogadores. E o Adriano Rodrigues, ele conseguiu ver algumas situações no Colina por esse lado, né? Eu até me confundi, se fosse o lado esquerdo e perguntei ao Zé, porque o Zé estava domingo e lá com a memória mais fresca, mas é pelo lado direito. Mas ele vem utilizando o Colina dessa forma desde a Copa Alagoas. E acho, também concordo com os senhores, que ele não está fazendo aquilo que realmente... Agora, nessa situação, existe uma meia-culpa. Por quê? Porque o Adriano talvez não tenha peça. O Anderson Feijão só foi deslocado por aquele corredor esquerdo porque também não tinha ali um jogador com a qualidade que ele tem para poder tentar fazer essa função. Talvez o Adriano não tenha no elenco também, e acredito que não tenha, porque o elenco do Cruzeiro é limitado. Agora, Viderlan, assim, são essas coisas que acalora, viu, Alan? Que aquece a discussão nossa. Porque... quantos jogadores eu estou usando linguagem aqui bem extremamente popular, porque o Edmilson Melo fala e eu fico ouvindo essas coisas, entendeu? Tornar a falar, acalora, entendeu? Ele parece aquele senhor para inventar palavras, eu nunca vi. Então, assim, eu tô dizendo isso porque, cara, o Cruzeiro contratou quantos jogadores de beirada? Uns 3 ou 4, e você não tem esse jogador para fazer aquela função, então, com todo respeito, me desculpe, é um leigo aqui, contratou errado. Cadê? Oi? Não contratou errado, porque qualidade... eu disse aqui... Quantidade não traduz qualidade. É verdade. E eu disse aqui nessa... Não traduz qualidade. Naquele dia que o Adriano esteve aqui, que ele saiu depois da entrevista, e começou a se discutir aqui, que time vai colocar e tal, disse, olha, esse setor do meio campo do Cruzeiro deve passar, pelo que eu entendi do que ele falou aqui, o Batata, Colina e o Aurélio. Não é? Ele citou exatamente essa ideia, né? Essa ideia. Mas de repente ele deixou o Aurélio no banco e trouxe o Aurélio no decorrer do jogo, no segundo tempo e tudo mais. O time ganhou um pouco mais de vida, porque você tem o Batata, que é um volante, você tem um Batata que é volante, você tem um Colina, que é um segundo volante, pode fazer essa função. O Wallace começou o jogo? Oi? O Wallace começou o jogo, Cardel? Não sei. Começou. O Viderlan, Começou. Ó, no primeiro tempo, ele usou o Colina jogando como atacante de lado, pelo lado direito. No segundo tempo, ele fez o prático. Ele colocou o Vitor Paraíba, né? o Wallace e colocou o Pardal com 3 atacantes. E aí corrigiu a deficiência dele no meio campo, que ficou o meio campo com Jair Amaral, o Colina jogando na dele e colocou o Aurélio. Aí ele arrumou o meio-campo, passou a jogar num 4-3-3. Foi quando o Cruzeiro encontrou o gol, melhorou o nível técnico do time e foi quando o Cruzeiro, em 20 minutos iniciais no segundo tempo, fez uma boa partida. No primeiro tempo, o Cruzeiro perdido. Um time apático, um time desorganizado taticamente. A gente não está aqui cobrando uma exibição de gala, mas pelo menos um comportamento tático que o torcedor saia satisfeito. José. A gente não pode nem cobrar também uma vitória. Às vezes o time perde, mas faz uma apresentação excepcional, taticamente arrumado. Isso conforta o torcedor. O ruim é você chegar em campo e ver um Cruzeiro, como eu vi, como o Cardeal viu, totalmente desorganizado. Um Cruzeiro que quebrou a origem dele de organização nas primeiras competições a nível de Alagoas. Agora Antes você de ir vê, ao no próximo intervalo, jogo o ele vai Alan jogar vai falar. diferente. No próximo jogo ele vai entrar com esse time que ele entrou no segundo tempo, que o Zé descreveu aqui agora. Porque foi melhorou. o time que né? acertou. Exatamente. Foi o time que acertou.